Você disse que já conhecia um tanto do Flamengo antes de assumir a presidência. Quando tu sentou ali no primeiro dia acho que não dá para saber, mas acho que no primeiro mês, o que estava te esperando ali era bem maior do que tu imaginava? Não digo assim, a nível do tamanho do Flamengo, isso é indiscutível. Tô falando assim de tu achar que eram, sei lá, 200 milhões em dívida, que dava para resolver, e chega lá, pô, são 700 milhões, e no ano... 800, ele corrigiu. 800, e se eu não me engano, nesse primeiro ano entrou 2012. Entrou, no teu primeiro ano não, né? No ano de 2012 acho que entrou 200 milhões e o Flamengo devia 800. Como é que foi assim, o teu primeiro mês, sentar naquela cadeira e falar assim, não, caraca, é isso aqui que tá me esperando? Não, a gente sabia que a situação era muito difícil, mas nós não tínhamos exatamente a dimensão da encrenca. Então, para você ter uma ideia, a dívida do Flamengo, hoje eu digo que era 800 milhões, porque primeira coisa que a gente fez foi contratar uma auditoria da EY só para fazer a apuração de quanto o Flamengo devia. E na época eles foram lá, mexeram em tudo, chegaram à conclusão que era 750 milhões de reais a nossa dívida. Só que nem tudo aparece nessa primeira auditoria, né? Então tem, às vezes, dívidas que a gente chama isso de esqueleto no armário, né? Aparece um esqueleto no armário, né? E aí é mais um pouquinho. Então hoje a gente sabe que era em torno de 800 milhões. A situação do Flamengo era muito pior do que a gente imaginava. A primeira reunião que eu tive na PGFN, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eu não tinha nem tomado posse, né? Foi aquela coisa de dar vergonha, né? E aí nós tínhamos acabado de assinar o contrato com a Adidas, né? A Adidas, para fechar com o Flamengo, esperou a eleição. Como nós ganhamos a eleição, então ela fechou. E aí tinha umas luvas que iam entrar no início de janeiro de 2013. E nós, assim, inocentemente, estávamos imaginando que iam usar pelo menos parte desse dinheiro para reforçar o time de futebol. Né? Quando a gente começou a conversar lá na PGFN, bateu aquela vergonha e nós chegamos para o procurador-geral aqui do Rio, né, e falamos, olha, vai entrar uma grana aqui na semana que vem, essa grana vem toda para cá. Né? Não vai nem esquentar lá no caixa do Flamengo. Isso não é nem sombra do que a gente está da nossa dívida vencida com vocês aqui. Mas é só para vocês saberem que a partir de agora vocês estão lidando com pessoas sérias. Né? E foi assim. Aí o dinheiro da Adidas foi inteiramente para lá, batemos parte da nossa dívida vencida da Time Mania e aí começamos a negociar com eles. Isso até deu um crédito para vocês, né? Como no negócio. Você gerou um valor ali antes, falou assim, não, esse dinheiro vai todo para vocês, e aí depois tem que ser bom para os dois lados. E aí a pessoa vê que você não está oferecendo mais, é porque você não pode. E aí ela acaba concordando em flexibilizar, se adequar àquelas suas possibilidades. E o nosso início foi muito assim. Aquela coisa, ó, devemos tanto para você aí, não temos como pagar isso, mas eu pago em 24 meses, tanto por mês. Né? Aí o cara aceita, muitas vezes achando, isso aí é o Flamengo, não vai pagar. Né? Aí leva um susto quando começa a entrar no primeiro mês, entra no segundo mês e tal. Eu já contei algumas histórias aqui, não sei se nos outras entrevistas que eu dei, né, por exemplo, a empresa que cuida da logística dos clubes, que ela estava acostumada a trabalhar para quase todos os clubes do Brasil e levar calote de todos eles. E o Flamengo não era exceção, o Flamengo devia um caminhão de dinheiro para eles. Aí nós chegamos para eles e falamos, nós devemos tanto, nós vamos pagar isso desse jeito aqui, e a partir de agora o seu serviço vai ser pago normalmente no mês que você prestou. Aí topou. Aí um dia ele veio me agradecer, falou, presidente, muito obrigado. Eu falei, mas obrigado por quê? Não, porque vocês fizeram um acordo comigo que vocês estão cumprindo. Uau. Como se fosse... Pois é, como se fosse um favor. Por favor. E quanto tempo assim demorou? Porque eu vou dar um exemplo da gente aqui. A gente começou a fazer o podcast e no início a gente não tinha canal, não tinha inscrito, não tinha ninguém. Ia contando com a colaboração da galera aceitar, e do primeiro, segundo mês foi um pouco mais difícil.
Não que a gente seja grande hoje, mas hoje é muito mais fácil, porque quem vem aqui vê que é um trabalho sério e tudo mais. Quanto tempo demorou para o Flamengo ter essa credibilidade no mercado? Porque eu, como flamenguista, tinha muito jogador que o Flamengo queria contratar, que o cara não queria vir para o Flamengo porque o Flamengo não pagava. Quanto tempo assim demorou para o Flamengo começar a ter credibilidade, tanto com a empresa de logística, tanto com o jogador, com as pessoas... Com os funcionários, com os atletas, né? Os atletas do Flamengo, né? Também já contei essa história da primeira vez que eu encontrei os atletas do Flamengo, né? No primeiro dia útil do meu mandato, eu fui lá pro CT do Ninho do Urubu, que na época era um barracão cercado de lama, né? E estavam lá os atletas do Flamengo, os meus ídolos, né? E o Flamengo devendo 3, 4 meses de salário para eles. Aqueles jogadores que você, né, eu vindo da arquibancada. O mês tinha 160 dias. Mas você lembra? Você vai para arquibancada, aí quando o time entra em campo, você começa lá, Felipe, Léo Moura, né? Aquela turma estava toda lá. Né? Ainda estava o Wagner Love, né? O Brocador e tal, estava todo mundo lá, e eu olhando para eles, né? E só que agora quem estava devendo 3, 4 meses de salários era eu. Né? Aí eu falei para ele, gente, eu tô aqui morrendo de vergonha, né, de estar devendo, né, 3 ou 4 meses de salário para vocês. Né? Quando eu trabalho numa empresa, ainda trabalhava no BNDES, tô lá 35 anos, né, ia fazer 36 ainda, e essa empresa nunca atrasou meu salário nem 5 minutos, quanto mais 3 meses. Né? Então não pode ser, isso não pode acontecer. O Flamengo, quando ele pagava uma folha, era notícia de jornal. Flamengo paga o mês de agosto. Né? Já estava em dezembro. Já estava em novembro, dezembro. Né? Isso era notícia. Eu falei para o jogador, isso não pode ser notícia. O Flamengo pagar sua folha de pagamento tem que ser até o 5º dia útil do mês seguinte. Se isso virar notícia, é sinal que tem alguma coisa errada. Sim. E aí falei para eles, né? E aí com muito sacrifício a gente foi começando a acertar e tudo. E naquele ano mesmo já estava tudo certo e nunca mais o Flamengo atrasou salário. E assim foi com os fornecedores. Então você pergunta quando foi que... Foi um processo. Né? Em alguns casos, né, quando eles perceberam que a gente estava agindo de maneira correta, isso pode ter durado semanas ou meses e tal. Outras coisas, né, demoraram mais, né, para os jogadores perceberem que o Flamengo era um porto seguro, era um local interessante para se trabalhar, também demorou um pouquinho. Eu lembro em 2015, quando a gente contratou o Paulo Guerreiro, para surpresa geral, que ninguém acreditava naquilo, teve jornalista que falou, tá vendo? Não disse que eles não iam persistir nessa política de austeridade, de responsabilidade, já estão trazendo o Guerreiro, duvido que paguem. Mal sabia que estava tudo lá calculado direitinho, que a gente nunca atrasou nenhum centavo, né, das luvas, do salário do Guerreiro. E foi assim, aí as pessoas começam a perceber, o próprio jornalista que sacaneou lá, que a gente não ia pagar e tal, ele também já, na contratação seguinte, ele já não duvidou mais. E aí, assim, é tudo uma questão de credibilidade, passo a passo.